ao vivo o evento. Com você, Cláudio. Olá, bom dia, boas-vindas a todos. Muito Bom dia. obrigado por estarem conosco nesse meio café da manhã de 1 hora e meia. Para os que não tiveram contato conosco previamente, eu sou presidente do Instituto Acende Brasil, que é um centro de estudos especializados no setor elétrico. O que fazemos é estudar em profundidade as principais dimensões do setor, a política tarifária, a tributação, a rentabilidade dos empreendimentos, e uma dessas dimensões é o meio ambiente e a sociedade. Por conta dessa dimensão, temos feito uma sucessão de fóruns anuais. Esse é o 12º que nós realizamos, sempre selecionando um desses temas. E dessa vez estamos realizando essa conferência, que normalmente é de uma manhã ou uma tarde, nesse formato da novidade. Ele será dividido em 3 sessões, como nós vamos ver detalhados a seguir. Na sessão de hoje, ou melhor, no fórum de hoje, o tema é fascinante, desafiador e super presente, que é a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. E para levar, enfim, a primeira dessas sessões adiante, que é a sessão que nós realizaremos agora, nós teremos a visão dos empreendedores sobre isso. E vamos contar com a presença do Giancarlo Ciola, que é diretor da Eneva, e do Luiz Otávio Henriques, que é vice-presidente da EDP, ambas empresas com perfil diferente de objetivos, mas ambas com realizações na região amazônica, portanto, uma visão do empreendedor importante para a gente compartilhar. Para a condução desse trabalho, nós vamos contar, num primeiro momento, com a participação do Dr. Alexandre Ullig. Alexandre Ullig, ele é nosso companheiro de muitos anos, né, quase 2 décadas já, no Instituto Acende Brasil. Ele é nosso diretor para assuntos de meio ambiente e sustentabilidade. E o que Alexandre vai fazer é mostrar um termo de referência que nivela todos nós com relação às informações essenciais que temos que ter para compreender os desafios e as oportunidades em relação ao tema principal de preservação e desenvolvimento da Amazônia. Agora, esse novo formato, como eu mencionei, ele só é possível graças a uma parceria fantástica que estamos fazendo aqui com a Megawatt. Uma Megawatt, uma jovem e já experiente empresa que tem crescido muito de relevância e atuação aqui no nosso setor e que está aqui conosco, não apenas com 2 jornalistas de currículos espetaculares, a Camila Maia e o Rodrigo Polito, que vieram do Valor e que estão, enfim, ajudando nessa construção da Megawatt, mas principalmente da Larissa Arayun, presidente da Megawatt, que logo em seguida vai também, antes mesmo do Alexandre começar com a apresentação do tema de referência, dar as boas-vindas a vocês. Então, de nossa parte, boas-vindas a todos, a Megawatt aqui de público, nosso agradecimento por essa parceria e por viabilizar essa dinâmica nova na qual estamos apresentando o nosso fórum. Larissa, por favor. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Obrigado aos convidados, Luiz Otávio, Giancarlo. A nossa equipe, né, Camila e Rodrigo, e Alexandre por ter proposto essa parceria com a gente. A gente agradece, é um tema importante a ser conversado. A Megawatt acabou de completar 1 ano de vida, Cláudio. Foi sábado que a gente está 1 ano, a gente está comemorando, assoprando essa velhinha aí de 1 ano indo a público. E eu queria também mencionar a minha sócia direta, a Ana Carla Pet. Eu sou responsável pela plataforma e a Ana Carla consultoria. Então, somos complementares para ela responder pela regulação e esse olhar técnico que o setor tanto exige, e a gente poder colocar, envelopar tudo aqui para o pessoal assistir mais rápido e ter as informações à disposição. Passando a bola já direto para a gente aproveitar esse café da manhã estendido para as pessoas que acompanharem o tema. Camila, como que vai ser a regra esses próximos 3 dias, que é a primeira vez que a gente faz 3 dias seguidos de evento, né? Pois é. Oi, pessoal. Obrigada também por todos que estão nos assistindo. Obrigada ao Giancarlo e ao Luiz Otávio por aceitarem o convite. E Cláudia, Alexandre e o pessoal do Acende Brasil. Bom, para quem está assistindo a gente, só queria falar que enviem perguntas, que é importante para a gente aqui no debate.
O Alexandre vai fazer uma apresentação bem bacana agora, e depois da apresentação dele, a gente vai iniciar a parte de perguntas e respostas. O Cláudio vai iniciar, né, lógico, com as perguntas dele, mas a gente quer interação com o público. Então, enviem suas perguntas. Se você estiver assistindo pelo Zoom, mande pelo botãozinho de Q&A, não é pelo chat, é pelo Q&A, tá? É só mandar a sua pergunta, e se você estiver no YouTube, coloca na seção de comentários. E mandem as suas perguntas o mais rápido possível, já comecem a mandar agora, porque senão não vai dar tempo, vai ter uma fila de perguntas e a gente não vai conseguir pegar a sua. É isso, gente, obrigada, e Alexandre, com você. Compartilhar sua tela, mas você está no mudo, Alexandre, já te aviso. Já liberou o som, já a tela está colocada. Bom dia, muito obrigado aos participantes, a oportunidade que nós tivemos de organizar esse evento. Então, vamos para a apresentação. A ideia dessa rápida apresentação é colocar o público na mesma página, uma rápida introdução ao tema. Nós estamos caminhando para o nosso 12º fórum, é um período bastante longo de organização desse trabalho, um tema relevante que é como preservar e desenvolver a Amazônia, e nós organizamos o 12º fórum, como o Cláudio comentou, nós dividimos em 3 partes. Nesse primeiro dia nós traremos a visão do empreendedor, e para isso nós convidamos o Giancarlo Ciola, que é diretor regulatório e de relações institucionais da Eneva, tem vários empreendimentos na Amazônia, focados sobretudo em gás natural, e o Luiz Otávio Henriques, que é vice-presidente de geração e comercialização da EDP, que também possui empreendimentos hidrelétricos na região amazônica e poderá nos trazer também a visão dos desafios envolvidos na implantação de empreendimentos na Amazônia. E já aproveitando e fazendo o convite para os outros 2 dias, amanhã nós teremos a visão da sociedade, do terceiro setor. Para isso nós convidamos a Isabela Teixeira, a Karen Oliveira e o André Guimarães, e na quinta-feira, no mesmo horário, nós teremos o presidente da EPE, o Thiago Barral, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Rodrigo Agostinho, para trazer a visão do poder público. Bom, nessa hora e meia que nós teremos hoje, nós buscaremos identificar e discutir medidas que contribuam para pacificar os conflitos socioambientais na Amazônia, refletir sobre o papel dos empreendedores na preservação e desenvolvimento da Amazônia e apontar os desafios atrelados à implantação de projetos de geração e transmissão de eletricidade e debater sobre como eles podem se tornar vetores de preservação do bioma amazônico. Bom, contextualizando, quando nós falamos Alexandre, de Amazônia, você vai compartilhar a sua tela? A área, qual é a região, nós temos diferentes divisões, apresentamos aqui algumas delas. Quando nós falamos da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, nós estamos falando Cláudio, de você mais pode de avisar 6 o milhões Alexandre, de por quilômetros favor? quadrados, cerca de 60% do território brasileiro, com 80% do volume de água, cujo rio principal, o Rio Amazonas, ele tem quase 7.000 quilômetros, desde das nascentes na Cordilheira dos Andes até a sua foz no Oceano Atlântico. Tendo uma visão de bioma, né, não mais de bacia, mas de bioma amazônico, que é a divisão baseada em características ecológicas e geofísicas, nós estamos falando de um bioma que ocupa 50% do território brasileiro e que possui uma diversidade bastante extensa e pouco estudada, de mais de 40.000 espécies de vegetais, 400 espécies de mamíferos, o que torna uma região bastante sensível e importante para o país. Olhando do ponto de vista da Amazônia Legal, nós estamos falando de uma região que tem como participantes 9 estados. Nessa região, nós estamos falando de 60% do território brasileiro, onde vivem 12% da população do Brasil, né? Mais de 20 milhões de brasileiros vivem nessa região. Tem um produto interno bruto, gera uma receita para o país
de aproximadamente 8%. É importante... Compartilhar a apresentação. Alexandre, obrigada. A gente precisou, só no comecinho, a gente tirou para poder olhar, visualizar melhor o Cláudio na abertura. Tá, peraí, Então, eu já estou pedi para você compartilhando a colocar. apresentação aqui. Falando Pronto. já há 10 minutos Obrigada. e ninguém está vendo nada, né? Então, Pronto. vamos lá. Estamos vendo você. Agora sim? Sim, estamos vendo. Então, nós temos um PIB per capita equivalente, que é 30% menor que a média brasileira, e nessa região nós temos ainda cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso à eletricidade. É importante ressaltar que, em termos percentuais, a população brasileira que não tem acesso à eletricidade é uma parcela muito pequena, mas boa parte dessa parcela, que em números absolutos é uma quantidade significativa de gente, vive na região da Amazônia Legal. Bom, quando nós olhamos para a preservação dessa região, nós temos uma concentração bastante grande de terras indígenas na Amazônia Legal. Aproximadamente 23% da Amazônia Legal são terras indígenas e 22% da Amazônia Legal são constituídas por unidades de conservação, o que torna a região uma das mais preservadas em termos de terras legais, de áreas protegidas. Então, em terras indígenas, 23%, unidades de conservação, mais 22%, totalizando aproximadamente 50% do território da Amazônia Legal. Bom, embora uma área bastante significativa em unidades de conservação e terras indígenas, é uma região que sofre uma pressão de impactos socioambientais, principalmente provocados pela extração da madeira, na seguida da formação de pastagens, criação de gado, a pastagem dá sequência para a agricultura e algumas regiões a exploração de minério e a implantação de projetos de infraestrutura, como estradas, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, gasodutos e, além disso, associado ao crescimento de núcleos urbanos. Se nós olharmos para essa figura do lado direito, né, nós temos uma pressão que vem da região centro-oeste e nordeste, que nós chamamos do arco de desmatamento. Para os senhores terem uma ideia, quando nós tratamos, né, do desmatamento, que é a parte mais visível desses impactos que são provocados sobre a Amazônia, nós tivemos, na década de 90, áreas desmatadas da ordem de 30 mil quilômetros quadrados. Depois de um esforço bastante grande, nos anos 2009, 2010 em diante, esse número foi reduzido para algo em torno de 5 mil quilômetros quadrados, e hoje nós estamos, em média, tratando de um desmatamento de 10 mil quilômetros quadrados. É um desafio bastante grande manter esses números os menores possíveis, e isso se dá em virtude de consequências diretas e indiretas de atividades legais e ilegais que ocorrem na Amazônia. Só para citar alguns exemplos dos vetores que geram pressão sobre a floresta amazônica, nós temos os assentamentos decorrentes da implantação de rodovias, e aqui pegando um exemplo da implantação da BR-163 e da BR-230, nós observamos um fenômeno conhecido como espinha de peixe, né, que é esse desmatamento sequencial ao longo da rodovia. E além da implantação de infraestrutura que gera essa pressão sobre a floresta, nós temos, seguido disso, a formação de pastagens, né, então a derrubada da floresta para a formação de pastagens e a produção de gado, né? Além disso, nós temos garimpo em algumas regiões da Amazônia, onde tem muitos minérios, um deles o ouro. Além dessas atividades, muitas vezes ilegais, nós temos atividades legais que são licenciadas, que passam por todo um processo de licenciamento ambiental, e a partir desse licenciamento nós observamos uma série de cuidados adicionais, como os projetos de mineração, e aqui um exemplo da exploração de ferro
e o que foi exigido como garantia no entorno de um cinturão de floresta que deve ser mantido, e outros exemplos de infraestrutura, como hidrelétricas e linhas de transmissão, cujo objetivo é a implantação, a exploração do recurso natural, no caso de um rio, e a manutenção da sua região no entorno o mais preservada possível, como a gente pode observar na hidrelétrica de Dardanelos e nessa linha de transmissão que vai de Tucuruí até Manaus. Bom, tendo esses vetores que geram pressão sobre a floresta, né, nós temos que reconhecer que a implantação de alguns empreendimentos, eles trouxeram vários desafios, principalmente para o setor elétrico, empreendimentos como Balbina e Samuel, que foram implantados antes, ou melhor, foram implantados pouco depois da legislação ambiental ter sido proposta, que é a legislação ambiental, o estudo de impacto ambiental, o processo de licenciamento ambiental é de 1981. Esses empreendimentos foram concebidos e implantados nesse meio tempo, né, que demandava de uma regulamentação da implantação de empreendimentos. E, a partir de 2010, com a consolidação dos órgãos ambientais, da legislação ambiental, uma série de outros empreendimentos foram implantados com cuidados totalmente diferentes, como as usinas de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, São Manuel, que ficam nos estados do Amazonas, de Rondônia, do Pará e Mato Grosso. Foram implantados com uma outra visão, juntamente com as linhas de transmissão que escoam a energia elétrica produzida por essas usinas para os centros de consumo. Nós temos, ainda nessa região, uma grande quantidade de sistemas isolados que são atendidos por termoelétricas movidas principalmente a óleo diesel e óleo combustível. E também temos a alternativa de utilizar um combustível que emite menos gases de efeito estufa, como o gás natural, para atender essa região, substituindo principalmente as fontes termoelétricas que são mais caras e poluentes, como as usinas a óleo diesel e óleo combustível. Olhando para o futuro, nós temos ainda um potencial hidrelétrico na região amazônica, mas que deve ser limitada a sua exploração. Nós temos na região cerca de 100 gigawatts de potência, dos quais pouco mais de 30 gigawatts foram explorados, e nós temos alguns poucos projetos previstos para o próximo horizonte decenal. Então, se nós olhamos para o plano decenal de energia, o que nós temos previsto para a região amazônica são 3 usinas: a usina hidrelétrica de Bem-Querer. Falando em termos de hidrelétricas, né, nós temos um outro conjunto bastante grande de outras usinas termoelétricas e usinas solares na região também. Mas falando especificamente de hidrelétrica, nós estamos falando de Bem-Querer, com 650 megawatts, Tabajara e Castanheira, com menos de 500 megawatts cada uma. Então, nós temos para 2029 cerca de 1.200 megawatts em usinas hidrelétricas. Nós temos a previsão da expansão do sistema de transmissão com as linhas que levarão essa energia elétrica para a única capital que ainda não está conectada ao Sistema Interligado Nacional, que é Boa Vista, além de uma linha de transmissão, falando apenas das grandes linhas de transmissão, que leva a energia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, no Acre. É importante reforçar que é uma região que possui baixa vocação para geração solar e eólica, né, em virtude da floresta, nós não temos um potencial eólico e um potencial solar grande para essa região. Obviamente, quando nós falamos de geração descentralizada, não é nesse contexto que nós estamos tratando a geração solar, principalmente. Nós temos a previsão também da construção de alguns gasodutos importantes para a região, que é o gasoduto Urucu-Porto Velho e o gasoduto Manaus-Inhamundá. Só para também registrar outros empreendimentos para atender Boa Vista, enquanto a linha de transmissão que vai levar a energia do Sistema Interligado Nacional de Manaus até Boa Vista não for concluída, foi realizado um leilão
que foram contratados cerca de 300 megawatts de potência instalada de diferentes combustíveis para atender o estado de Roraima. Bom, vários projetos, grandes desafios, que são atender diferentes instrumentos de gestão territorial e controle ambiental que nós temos ao longo do processo de planejamento e instalação dos projetos, como inventário hidrelétrico, avaliação ambiental integrada, os relatórios ambientais das linhas de transmissão, o próprio processo de licenciamento ambiental, que é composto por diferentes documentos, como os estudos de impacto ambiental, projeto básico ambiental, além da legislação que precisa ser atendida, por exemplo, o Código Florestal, e a questão fundiária também, que precisa ser respeitada, considerando as terras indígenas e as unidades de conservação existentes. Além de todos os instrumentos, de toda a documentação necessária, nós temos múltiplos stakeholders envolvidos no desenvolvimento e na implantação dos projetos. O próprio Poder Executivo, né, federal, estadual e o próprio município participam, em alguns casos, do licenciamento de empreendimentos, o Legislativo, na definição das regras que precisam ser respeitadas, o Ministério Público, atento à execução, né, ao atendimento da lei, a iniciativa privada e os empreendedores no desenvolvimento dos projetos, além dos representantes de populações tradicionais, da sociedade civil, representado por ONGs, universidades e institutos de pesquisa. Então, todo esse grupo de pessoas e de instrumentos legais que precisam ser atendidos, respeitados, geram desafios que nós procuramos, de forma bastante simples, apresentar propostas divididas em ações de 4 naturezas que podem ajudar a conciliar o desenvolvimento dos projetos e a preservação da Amazônia, e eu apresento essas ações de forma bem rápida, e com isso eu concluo a apresentação. Então, como eu disse, são ações de 4 naturezas, nós organizamos em 4 naturezas diferentes: natureza legal, natureza de planejamento territorial, de natureza fundiária e econômico-financeira. Então, as ações de natureza legal, nós colocamos a ação necessária para coibição de atividades ilegais. É importante que nessa região nós só tenhamos atividades que tenham sido legalizadas e aprovadas dentro de um processo de licenciamento ambiental. Para isso, a aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está em discussão no Congresso Nacional, seria bastante importante a sua aprovação, além do projeto de lei que regulamenta o desenvolvimento de atividades econômicas em terras indígenas. É importante o Congresso Nacional se debruçar sobre esse tema e discutir a importância de, sobre regras bastante rigorosas, autorizar a exploração de atividades econômicas em terras indígenas. Além disso, ações de planejamento territorial, com a elaboração e divulgação ampla do zoneamento ecológico-econômico, que inclui todos os projetos do setor elétrico e os projetos do setor produtivo. Então, é importante que todas esses projetos, todas essas atividades econômicas estejam incorporadas no zoneamento ecológico-econômico. De natureza fundiária, nós temos um desafio gigantesco na região amazônica, que são a demarcação e a regularização fundiária, começando por terras indígenas. A previsão inicial prevista em Constituição era que em 5 anos todas as terras indígenas estariam reconhecidas e demarcadas. A Constituição já tem mais de 30 anos e isso ainda não foi feito. É importante também a regularização fundiária e a elaboração dos planos de manejo para as unidades de conservação, e reconhecido e regularizado as áreas protegidas, também trabalhar na regularização fundiária das demais terras da Amazônia, porque ficaria mais fácil identificar quem são os agentes das atividades ilegais com a regularização fundiária das terras na Amazônia. E concluindo, ações de natureza econômico-financeira, o fortalecimento das análises de risco ambiental para o financiamento das atividades produtivas, ou seja, só recebe recursos de financiamento
quem tiver com o seu projeto completamente reconhecido, licenciado e com sua análise de risco feita, a criação de mecanismos de repartição de benefícios, ou seja, o desenvolvimento da atividade econômica vai gerar um benefício para aquela região. Quais serão os mecanismos de repartição que serão utilizados para desenvolver as comunidades existentes naquele local? E, finalmente, a definição de critérios para o pagamento para os serviços ambientais. A floresta, ela só vai ser reconhecida, ela só vai ser mantida em pé a partir do momento que esses serviços ambientais que ela proporciona sejam reconhecidos e remunerados. Então, com isso eu concluo e passo a palavra para o Cláudio, que conduzirá a nossa conversa daqui para diante, juntamente com o Rodrigo Polito e a Camila Maia. Muito obrigado, Alexandre. Esse privilégio de fazer a primeira pergunta é sempre dado para aquele do grupo que tem cabelo. Cláudio, você está mudo, a gente está te ouvindo pelo som do Alexandre. Cláudio, você está mudo. Cláudio. Uma frase inédita nesse ambiente de pandemia. Meu microfone estava desligado. É que a gente estava te ouvindo pelo áudio do Alexandre. Eu agradeci o privilégio de ter o direito de fazer a primeira pergunta, privilégio esse que geralmente é dado para quem tem cabelos brancos. Tudo bem, vamos em frente. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria que, muito brevemente, tanto o Giancarlo quanto o Luiz Otávio, certamente nos desse o bom dia de vocês, mas dissesse cada um, baseado em qual a experiência que vocês têm de desenvolvimento de projetos na Amazônia, porque, enfim, em cima dessa experiência, enfim, o que vocês já fizeram, o que vocês pensam em fazer, que tem, digamos, a munição para o nosso debate. Começando aqui pelo Giancarlo. Giancarlo, por favor. Obrigado, Cláudio, Alexandre. Começo agradecendo... Estão me ouvindo? Obrigado, Cláudio, Alexandre. Começo agradecendo aí o convite, a oportunidade que o Instituto Assim de Brasil e a Megawatt deram de participar e contribuir para esse debate que é tão importante. Talvez uma rápida palavra para contextualizar a Eneva e aí sim contextualizar os nossos projetos, né? Falar da Eneva é falar de uma empresa bastante singular, né? Uma empresa integrada de energia que tem negócios complementares, tanto na geração de energia quanto na exploração e produção de hidrocarbonetos, majoritariamente gás natural. Essa é uma companhia que tem sede, uma companhia brasileira que tem sede no Rio de Janeiro, mas ativos de produção no Maranhão, no Ceará, no Amazonas e em Roraima, né? Então, do ponto de vista de Amazônia Legal, nós temos uma presença bastante intensa aí em vários dos estados, né? 3 deles, pelo menos dos 9 que o Alexandre citou. Nós atuamos, como falei, majoritariamente nas regiões Norte e Nordeste, explorando talvez um modelo absolutamente inovador de integração da geração de energia com a produção de hidrocarbonetos, que nós chamamos de reservoir to wire, né? Então, a conexão da produção do gás natural à geração termoelétrica, né? Próximo aí uma outra e umbilicalmente ligadas, né? Então, o gás é produzido para a geração de energia, né? E mais do que produzir a energia, né, que é um compromisso absolutamente crítico para nós, né? Nós atuamos com um compromisso muito grande de estimular a economia local, de desenvolver e formar e capacitar pessoas e fornecedores, de tal forma que a nossa presença também faça uma contribuição socioeconômica, além de ambiental, bastante importante para as regiões onde nós atuamos, né? No ponto de vista de parque gerador, nós temos 9 usinas termoelétricas com 2,8 gigawatts contratados. Essa é uma capacidade de geração, para aqueles que não são do setor, né, suficiente para atender 10 milhões de residências ao redor do país, né? E do ponto de vista de produção de hidrocarbonetos, nós temos nesse momento 10 campos produtores de gás natural distribuídos entre Maranhão
e Amazonas, com reservas certificadas da ordem de 27,7 bilhões de metros cúbicos. Para aqueles que não são do mercado de GIP, isso significa bastante gás, né? Significa que nós temos muito gás para queimar e gerar energia, né? Do ponto de vista de exploração, nós temos uma área bastante significativa nesse momento para explorar e identificar gás natural, uma área que hoje supera 50 mil quilômetros quadrados em concessões, o que indica que a Eneva provavelmente tem, nesse momento, a maior campanha exploratória no onshore brasileiro, né? E temos muito orgulho de atuar nisso, né? Nós atuamos nas novas fronteiras de energia, como vocês viram, né? Nós estamos em regiões desafiadoras, né? Atuamos com o compromisso de trazer segurança energética para essas regiões, com o compromisso de viabilizar energia de baixo custo e viabilizar também a transição energética. E durante esse bate-papo hoje eu vou ter prazer aí de falar com mais calma sobre cada um dos projetos que nós temos. Muito bom, Giancarlo. Luiz Otávio, por favor. Bom, senhores, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A Gavatti, a Sende Brasil. O Cláudio disse que primeiro o cabelo branco, depois o sem cabelo. Na ordem de prioridade, então, eu ainda estou caminhando para o cabelo branco. Mas vamos lá. A EDP, o grupo EDP no Brasil, uma empresa listada em bolsa, né? O custo controlador com 51% é a EDP Brasil, é a EDP Portugal. Nós somos uma empresa que os ingleses chamam de Vertical Integrated Company. Nós temos geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços. Isso faz com que nós estejamos praticamente em todos os estados do Brasil, exceção de 2. Ainda falta Acre e Roraima. No restante dos estados, nós temos 2 distribuidoras, uma em São Paulo e outra no Espírito Santo, e o conjunto que nós viemos aqui conversar com os senhores hoje é um conjunto de geração, temos também um conjunto de transmissão. Nós temos aí um pacote de quase 3 bilhões de reais em construção, no Maranhão, 2 lotes no Maranhão, um lote em São Paulo, Minas, um lote no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina. Isso nos dá um upgrade de construção iniciado há 12 anos atrás, construções e temos hidrelétricas no Amazonas construídas nos últimos 10 anos, 2 no Amapá, né? Santo Antônio do Jari e Cachoeiro do Caldeirão, e uma no Rio Teles Pires, que é São Manuel, né? Que é a mais recente dela, todas elas com sociedades, nós temos sócios, a CTG nos 2 do Amapá e CTG e Furnas na sociedade com São Manuel. Isso nos dá um push para falar de construção, um modelo de construção que nós conseguimos até hoje antecipar, manter os custos on cost, on time, on cost. Isso é um motivo de orgulho para nós, e também de termos, junto com essas comunidades, o que eu reputo o principal valor nosso. Nosso valor de meio ambiente é inegável. Trabalhamos com a Dow Jones, dentro da Bolsa, com o índice Dow Jones, já há mais de uma década, com excelentes resultados, e dentro disso nós preservamos principalmente as comunidades que nós temos, né? Só para dando um avant premier do todo, do que nós encontramos e achamos, como operador do todo, né? De todas as potas possíveis, operador que nós chamamos de operador do setor elétrico, nós podemos dizer que o Brasil é assim, essa Eu acho que é a conexão dele. Luiz Otávio? caiu. Caiu, ficou um pouquinho travado a sua imagem, mas acho que você voltou, né? Eu acho que sim. Estamos de volta? Cláudio? Sim. Cláudio? Sim, sim. Sim! Pode estar tudo. Sim. Como ele diria meu amigo Faustão, fazer ao vivo não é fácil, não é para qualquer um. Mas vamos lá. Então, o Brasil é um país abençoado, e eu acho que a discussão da Amazônia é muito maior do que discutir a Amazônia, é discutir o planejamento que a EPE lançou e colocou aí sobre a mesa, nesse instante, porque nós temos a oportunidade de discutir no meio ambiente e nas diferentes fontes de energia que nós temos. Nós estamos numa ascensão de eólica, nós estamos numa ascensão de solar, uma ascensão de fontes centralizadas, fontes descentralizadas, geração distribuída, temos gás,
temos água. Então, nós temos a oportunidade, mais do que discutir Amazonas, discutir planejamento energético. O que nós queremos fazer e como que nós queremos fazer. A Amazônia é um capítulo, né, que parece que está escrito no plano decenal. O Alexandre disse muito bem, com somente nós temos utilizado na Amazônia 1/3 do potencial, os outros 2/3 ainda são a estudar, a implantar, a utilizar, e desse outro 2/3 nós temos somente previsto no plano decenal hoje 3 novas hidrelétricas de tamanho bem menor. Legal, Luiz Otávio. Produzir. Legal, Luiz Otávio. Então, dito isso, acho que ficou bem claro que vocês trazem ambos muita experiência e experiência diversificada. Então, eu vou fazer só uma primeira pergunta para a resposta bem breve, porque eu sei que Camila e Rodrigo, que são profissionais pergunteiros, já devem estar agoniados ali, com vontade de perguntar coisas. E a minha única pergunta, que eu quero fazer aos dois, mas pedindo resposta breve, é como projeto, como na visão de vocês, projeto de grande porte podem contribuir para a preservação da Amazônia? Quer dizer, 2 palavras-chave: projetos de grande porte e contribuir para a preservação da Amazônia. Qual a visão de vocês, começando agora ao contrário, pelo Luiz Otávio? Eu vejo assim, o segredo de qualquer projeto, independente do porte dele, está na palavra planejar. Então, não adianta você querer fazer um projeto de grande porte se você não conhecer as necessidades da região, se você não conhecer as formas de mitigação e o que a sociedade está disposta a. Né? Na primeira aula de economia, eu lembro do professor Delfim Neto, ele diz o seguinte: qualquer empreendimento, se é energia elétrica, indústria, qualquer um que for, ele tem o seu impacto. O impacto é maior ou menor. E ele tem os seus mitigadores. Não tem como fazer um projeto de grande impacto, não só na Amazônia, mas no todo, sem que se tenha a clareza na discussão pública, nas audiências públicas, na discussão com as sociedades representativas de quais são as necessidades para achar as fontes de mitigação. O empreendimento tem que trabalhar com as comunidades que existem, com os anseios de planejamento que tem. O que planeja o governo federal para a utilização da Amazônia? O que as comunidades querem? O que é o plano de desenvolvimento energético do país, do Brasil? Sem estas, você não consegue fazer. Eu não consigo, na minha visão, você não consegue fazer um novo empreendimento. Sem a variável meio ambiente, impacto, mitigação, você não consegue fazer nenhum movimento hoje na Amazônia e qualquer outra dentro do Brasil. Não só de geração, de transmissão também. Legal, muito bom. Então, Giancarlo, a mesma pergunta para você. 2 palavras-chave. Projeto de grande porte. O que um projeto de grande porte pode contribuir para a preservação da Amazônia? Resposta breve, por favor. Cláudio, indo na mesma linha do Luiz Otávio, eu acho que a primeira grande ação necessária para ir é não fazer sozinho, né? É pensar esse empreendimento com todos os envolvidos, começando com os locais, né? Entendendo muito bem a região, discutindo o projeto, entendendo os benefícios que eles vão trazer para lá e como mitigar, né, os eventuais impactos que esse projeto vai ter, né? E pensar o projeto de uma forma holística em todo o entorno dele, né? Então, acho que audiências públicas são absolutamente críticas nesse sentido, né? E também interação com o governo federal e os planejadores do sistema. Sim, é absolutamente possível, a nossa experiência tem mostrado que dá para fazer. Muito obrigado. Camila e Rodrigo, por favor. Rodrigo, se você quiser já fazer uma pergunta sua, tem algumas do público, aí eu pego uma do público em seguida. Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Uma ótima oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tema excelente, acho que muito tema do momento, né, que a gente tem conversado muito sobre a questão ambiental, questão de desmatamento, enfim. Na apresentação da Alexandre, a pergunta é para o Giancarlo, na apresentação da Alexandre ele coloca muito claro, e acho isso muito bom, há toda a preocupação com a questão ambiental, de se construir empreendimentos de grande porte na região amazônica. Por outro lado, tem um ganho ali, potencial, o quanto a gente consome de combustível fóssil lá, de diesel, principalmente, óleo, né? E aí, por isso que a pergunta para o Giancarlo, esse projeto de vocês que é impressionante, né, de Jaguatirica
Azulão Jaguatirica, né? Porque ele assusta, de ponto de vista, falando positivamente, porque você vai fazer uma exploração de gás, é tudo casado, né, com uma termoelétrica lá em cima, né? E nessa discussão toda do ESG que a gente tem, quer dizer, você consegue utilizar esse discurso do que você vai substituir combustível diesel mais poluente, como é que você consegue conversar com seus stakeholders, né, para poder mostrar que esse projeto, de fato, ele é benéfico para a região, que ele vai trazer benefícios para a região, né? Até porque pensando também que você tem que arrumar um financiamento para esse projeto. Então, quer dizer, ele tem que ser muito bem delineado, você tem que mostrar os benefícios dele para compensar que você vai parar de consumir óleo diesel, né? Como é que você monta esse projeto com stakeholders, né? Rodrigo, obrigado pela pergunta, e eu confesso que esse projeto é usado a ponto de ter nos assustado também quando a gente o concebeu, tá? Mas é um projeto do qual nós temos absoluto orgulho. Pensar esse projeto, né, passa muito por pensar essa situação da região, né, o consumo absolutamente elevado de diesel nesse momento, né? Boa Vista e localidades hoje consomem 1 milhão de litros de diesel por dia, né? Esse é um consumo per capita, acho que sem precedentes, né, para essa geração, e por ser uma capital desconectada do Sistema Integrado Nacional, uma capital que convive com uma insegurança energética e cortes de atendimento muito constantes, né? Ao fazermos esse projeto, talvez é o primeiro biestadual, né, a primeira solução de suprimento biestadual, um fator que eu queria começar a destacar: nós estamos desenvolvendo a solução da Amazônia para a Amazônia, né? Então, estamos produzindo gás natural na Amazônia e levando a geração de energia elétrica na Amazônia. Então, a gente tem contribuições aí que são ambientais muito importantes, que eu vou tocar já já, mas também contribuições econômicos, sociais muito relevantes, que fazem com que as duas pontas dessa história sejam positivas, né? No lado ambiental, em particular, enfim, várias concepções nos ajudaram a trazer um projeto positivo, muito embora use combustível fóssil. Primeiro, que ele é movido a gás natural, que entre os fósseis é o mais verde, né? Aquele que menos emite gases de efeito estufa. Segundo, porque ele traz concepções inovadoras. Enfim, ele é um projeto de ciclo combinado, então é um projeto que aproveita calor para geração também a vapor. É o primeiro projeto do país a trazer um sistema de air-cooled condenser, o que reduz a necessidade de consumo de água para resfriamento ali no ciclo água-vapor. E é um projeto que, ao substituir a geração de diesel pelo gás natural, traz resultados muito significativos do ponto de vista ambiental, tá? Do ponto de vista de emissões de CO2, nós trazemos uma redução de 36%, tá? O que quer dizer isso em volume? Nós estamos falando de algo como 179 mil toneladas de CO2 a menos por ano, tá? Essa é uma contribuição muito significativa. Nós reduzimos em 99% a emissão de óxidos de nitrogênio, né, que são talvez daqueles mais nocivos para a saúde humana. Além de ter uma redução bastante significativa aí, que supera os 26% no custo da geração, né? No lado econômico, enfim, investimentos bastante vultosos, geração de emprego muito significativa, de tributos, enfim, que eu teria prazer de explorar mais à frente, se vocês tiverem curiosidade. Posso ir para a pergunta para o Luiz Otávio? Desculpa, sim. Não. Rodrigo, por favor, faça a pergunta para o Luiz Otávio. Obrigado, Giancarlo. Luiz Otávio, eu adorei também sua colocação, principalmente questão de planejamento. E também pegando um pouquinho do que o Giancarlo colocou do diálogo, né, que é importante todo mundo estar junto. Mas uma preocupação que a gente assiste também com relação a desenvolvimento de empreendimentos de grande porte na Amazônia, principalmente na Amazônia, é que por mais que você deixe tudo muito bem planejado, você faz todo o papel, você faz audiência pública, há riscos e há incertezas. Por exemplo, o Ministério Público embargar uma obra, entra com uma ação contra o processo, algum agente faz uma ação civil pública, ou o próprio processo ambiental surge um problema. A gente tem o exemplo lá da Foz do Amazonas, que até agora não se desenvolveu na área de óleo e gás, né? Mas eu digo assim, por mais que tenha todo o planejamento, como é que você lida com esses riscos de o projeto ter que parar por uma ação judicial ou por uma questão ambiental, e o quanto isso pode impactar o cronograma e o desenvolvimento do projeto, que também tem um fundo econômico, né? Talvez essa seja
uma pergunta assim, como é que vocês fizeram dentro do prazo e cumpriram todos os empreendimentos que vocês fizeram até agora? Na verdade, vocês anteciparam bastante, né? Anteciparam, né? Antecipamos bastante. Verdade. 2 anos, 1 ano. Na ocasião, eu lembro, parece que nós éramos os únicos que tínhamos antecipado. Nas Ítricas, agora na transmissão a mesma coisa. O segredo está assim, ó. Você não pode negar, e isso vale para empreender em qualquer lugar no país. Você não pode negar. Se o Ministério Público tem o seu lado e tem o seu levantamento, você tem que buscar o diálogo. Não tem como. Se você tem um quilombola, se você tem uma unidade indígena, se você tem se aquilo passou do seu planejamento, você tem que retornar e fazer o que eu chamo de PDCA. Você tem que rodar o PDCA, abrir e fechar a lojinha todo dia. Todo dia você tem que ir lá. Qual que é o problema que teve? E quando você for fazer essa solução, não faça uma solução isolada de engenharia, de meio ambiente ou jurídica. Ela tem que ser uma ação conjunta. Então, não adianta você virar e falar assim, olha, o Ministério Público veio aqui, a partir de agora é o advogado que vai cuidar. Olha, eu tenho um problema aqui do desvio, é um problema de engenharia. Você tem que trabalhar com uma equipe compacta, com as diferentes, e saber que tem determinadas coisas que você tem que mudar, sim. Porque você não é o dono da verdade e nós não estamos ali para mudar as comunidades. As comunidades estavam ali antes e nós estamos para fazer um entorno e não para fazer a mudança como um todo. Obviamente que existem alguns exageros, alguns vários. E os exageros você trata pelas razões, pelo bom senso. Dá muito trabalho? Muito, muito. Mas é compensador quando você chega ao final e você tem, por exemplo, São Manuel, você tem hoje um PBAI, um plano básico, né, ambiental para os índios. É o primeiro, se não me engano, é a primeira hidrelétrica que tem isso. Fechado com a FUNAI, junto com as 3 etnias que lá estão. Estamos sempre em paz? Não. Tem índios com bolsa de estudos. Tem água no caminho, no itinerário deles. Nós não entramos dentro das áreas indígenas. Aliás, as usinas nossas não têm participação dentro de áreas, estamos próximos, mas não estamos dentro. Resumindo, você não pode, como qualquer empreendimento, negar problemas. Se o problema existe, não os negue. Busque a solução, todo dia. Acho que esse é o grande segredo. Chamam isso de PMBOK. Sim. Fazer uma pergunta, então, do público. O Lucas Soma pergunta, acho que os dois podem responder, e até se o Cláudio quiser comentar também, né, o Alexandre, não sei. A pergunta do Lucas é: como as empresas que possuem empreendimentos legais na Amazônia lutam ou poderiam lutar contra atividades ilegais que são muito prejudiciais para esses próprios empreendimentos? Eu acho que está bem na linha até da a primeira pergunta que o Cláudio fez para vocês, né? Olha, eu vou voltar naquela primeira, vocês me permitem? O Giancarlo me permite, assim, eu vou voltar na primeira pergunta, muito perto daquela pergunta do Cláudio, que é assim, você tem que fomentar as relações econômicas daquilo que existe no local. Ao fomentar, você educa. A única ferramenta educar. A ferramenta que você tem é trazer o conhecimento para quem está no entorno. Trazer o conhecimento, você traz o engajamento. Se nós temos a tecnologia, a inovação para ver com drones como a obra é construída, para depois tomar conta das grandes reservas de água nossa com drone, usar nos mapas satelitais, você pode ensinar as pessoas da região como utilizar da melhor forma possível os seus recursos naturais. Você pode dar, por exemplo, ensinar a pôr água e esgoto nas comunidades que você passa. Os caminhos que você passa pelas fazendas, tem muito que você tem para educar aqueles que tocam o gado todo dia e que, às vezes, não sabem exatamente quais são os impactos no meio ambiente. Então, o nosso grande papel é educacional, durante a concessão inteira. Vão aí os 35 anos, os 5 de construção e os 30 de execução. Lucas, obrigado pela pergunta e
concordo totalmente com o Luiz Otávio. Acho que a melhor forma de combatermos, né, as ações inadequadas, né, é uma combinação de dois E's, né? O exemplo, atuar de forma adequada, e a educação, com acesso à informação para a comunidade local. E é impressionante ver o efeito multiplicador que isso tem, né, quando você desenvolve a comunidade local e o potencial que esse pessoal tem e a carência de oportunidades que eles têm. Então, quando nós fazemos isso, isso tem um efeito multiplicador sensacional e, por si só, começa a ajustar as atividades inadequadas pelos benefícios que são vistos. Cláudio, você vai querer comentar ou fazer alguma pergunta ou a gente passa para o Polito? Polito, eu tenho uma coleção de perguntas, mas não ouso fazê-las não diante dos profissionais. Vamos lá, Rodrigo. Tudo bem. Legal. Rodrigo tem uma lista imensa, então... E também pegando um pouquinho o gancho do que o Luiz Otávio colocou, que eu achei ótimo também, essa questão do que você possa melhorar no entorno, né? Em termos de ensinamento, né? Em termos de educação da comunidade. Mas como é que vocês fazem? A pergunta pode ser para os dois. Como é que isso fica claro quando você está desenvolvendo um projeto e vocês dois têm muita experiência, as duas têm muita experiência nisso? Como é que fica claro o que vai ser de fato papel de vocês e o que vai ser papel que era de fato do governo, né? do Estado na região? Né? Como é que se põe isso no papel, até para você fazer o cálculo do seu projeto e também o que pode surgir de uma hora para outra, considerando que a gente sabe que os governos não têm tantos recursos ali para aportar, né? Então, vocês acabam trazendo, de fato, desenvolvimento na veia para aquela região, né? Não sei quem prefere falar primeiro. Deixa o Giancarlo agora, porque senão... Deixa ele começar. Vamos lá. Obrigado, Luiz. Rodrigo, eu acho que aqui, de novo, a palavra-chave é o diálogo, né? Não deve existir ações do Estado e ações da companhia, mas sim uma junção e uma parceria no desenvolvimento de projetos e iniciativas que são de interesse da região, né? Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos disputando, caminhando em direções opostas, mas sim juntando as mãos, cada um trazendo a sua contribuição naquilo que é possível, né? Então, é nesse espírito que nós temos atuado nas regiões onde produzimos, né? E, por exemplo, para trazer o exemplo do Maranhão, onde nós investimos 60 milhões de reais em projetos sociais somente, né? Projetos que estão absolutamente alinhados com as iniciativas do Estado e com aquilo que o Estado e a região, né, os municípios de impacto, têm interesse em atuar. Estamos replicando isso agora no Amazonas também, enfim, com uma primeira contribuição de 10 milhões de reais a um fundo de combate à pobreza que vai atuar na região, né, e que é sempre associado logo após a projetos de educação, cultura e sustentabilidade, né? Como garantir que aquelas localidades, aquelas comunidades no nosso entorno, né, possam sobreviver e desempenhar a sua atividade econômica de uma forma mais saudável, mais sustentável, para que eles sejam cada vez mais autônomos. Legal. Luiz Otávio, deixa eu só botar uma pitada na sua resposta, na minha pergunta, antes da sua resposta. De novo, a mesma pergunta, né? Um pouco disso, do que é dever ser, o que é dever do Estado, mas só para aproveitar, e vocês têm essas hidrelétricas lá, quando você termina o projeto, que você vai sair, né? Você montou tudo lá, tem aquela vila de funcionários e tal, quer dizer, você saiu, a empresa está... vai sair aquele maior parte do projeto, né? Como é que mantém a sustentabilidade daquela região, né? Você tem que garantir a renda dele, o desenvolvimento de renda, né? Enfim, como é que fica esse descomissionamento, né? Isso, vamos lá, que você, durante a construção, tem que criar projetos sustentáveis. Mas a primeira prioridade que nós usamos em todos os nossos projetos é todas as comunidades que nós passamos, afetadas direto ou indiretamente, nós provemos energia elétrica. Ou através de solar, como fizemos no Amapá, ou aceleramos, no caso de São Manuel, um luz para todos de 20 milhões. Aceleramos, fizemos, para depois sermos ressarcidos pelas distribuidoras. Ou seja, primeira coisa, onde que nós afetamos, tem que ter energia elétrica. Segundo, se você só pode dar uma certa sustentabilidade para determinadas comunidades, se ela tiver o mínimo
de água e esgoto. A segunda parte disso, depois de fazer, né, isso fizemos em algumas comunidades do Amapá. Ao longo do tempo, você fazer os órgãos oficiais assumirem aquilo que passa a ser a responsabilidade delas, porque nós não podemos distribuir energia elétrica desses locais, e muito menos água e esgoto. Essa é uma segunda parte que dura algum tempo. Você não termina e vai-se embora. Alguma coisa você vai fazendo até que aquela criança cresça e vai-se embora. Você não abandona. O projeto nosso de solar e o de água e esgoto, nós tivemos que revisitar 2 anos atrás. Você tem que revisitar. Por quê? Não deu muito certo, porque a forma de utilização é uma cultura local diferenciada, e você tem que respeitar isso. Eu lembro de uma das vilas, por exemplo, tinha uma questão de cores, quando nós pegamos parte das casas e realocamos a mais acima, por conta do lago. E uma coisa que aprendemos é o seguinte: veio um arquiteto, nós vamos fazer casa assim, assim, assado. Na época nós dissemos assim, não, vamos chamar a comunidade, e eles nos dizem as cores que querem fazer e como querem fazer. Ainda bem que fizemos assim. Usamos 5 cores para todas as casas, porque as pessoas, o colorido é uma característica local. Não é pintar de branco, pintar de roxo, amarelo, cor de rosa, uma coisa. Então, esta parte você vai fazendo ao longo do tempo. O projeto São Manuel terminou, mas o plano indígena, o PBAI, ainda está dentro deste ano e vai ainda mais uns 2 anos. Ele tem, você vem num decrescente para deixar. É óbvio que, junto com isso, você tem FUNAI, CESAI, você tem a empresa distribuidora local, que você vai educando e fazendo. E tem projetos estruturantes locais, de uso da castanha, que você mitiga e tenta impulsionar. Mas acaba. Não acaba no final da construção, acaba um pouquinho mais à frente. E não dá para largar de uma vez só, senão você não consegue. Você perde todo o teu trabalho feito anteriormente. Queria pedir licença para fazer uma pergunta. Quando se fala em empreender na Amazônia, tem vários bons exemplos, enfim, de projetos que chegaram ao término com todos esses princípios sendo contemplados e realizados, mas tem também outros exemplos de dificuldade extrema e ainda não resolvido. Talvez seja emblemático o exemplo de uma linha de transmissão que conecta Manaus com Boa Vista, em Roraima, né? Essa linha de transmissão tem o objetivo de fazer com que pertença ao sistema interligado o único estado no Brasil que está fora disso. Essa linha de transmissão ela foi leiloada em 2012, se não me engano, é uma linha de cerca de 750 quilômetros, dos quais aproximadamente 120 no traçado dela atravessam uma terra indígena. Só que atravessam a terra indígena margeando uma estrada que já existe lá. E as torres de transmissão seriam elevadas, passando por cima da floresta, enfim, fazendo com que a afetação fosse a mínima minimor, né? O fato é que até hoje não se resolveu esse imbróglio. Enfim, eu não sei de cabeça, mas os valores são multibilionários, são dezenas de bilhões de reais despendidos, como até o Giancarlo mencionou que tem empreendimentos lá para mitigar parte desse problema por conta da iluminação, enfim, da energia elétrica ser trazida até hoje, basicamente, até que o projeto João Carlos, outros estejam prontos, só por conta de óleo diesel, né? Enfim, por que eu trago esse exemplo? Porque a minha pergunta para vocês é a seguinte: se os instrumentos que existem hoje, do ponto de vista do regramento territorial, enfim, toda a regra socioambiental, né? Se são, na visão de vocês, que são empreendedores experientes, suficientes para que se possa esperar não mais imbróglios desse tipo e sim soluções mais diligentes e eficazes no tratamento do licenciamento com todos os aspectos de mitigação e compensação neles envolvidos. Giancarlo primeiro, depois Luiz Otávio. Os instrumentos atuais vigentes do regramento são suficientes ou vocês julgam que deveria haver mudanças para que esse trato fosse mais eficiente? Cláudio, o exemplo do Linhão, né,
é ótimo para mostrar que as questões de licenciamento ambiental não podem ser subestimadas em qualquer empreendimento ali na região, né? E que isso deve ser tratado com muita seriedade, muita serenidade. Tentando não falar sobre esse projeto específico, mas usar claro, a ideia não é essa, exatamente. Quer dizer, não é falar do projeto. Você tem o exemplo da dificuldade, mas para que vocês nos trouxessem a experiência de vocês. Mas o nosso caso em particular, o que nós vimos, tá, é que existem sim aprimoramentos do ponto de vista nos marcos jurídico-regulatórios. Tá? Nós fizemos todo o licenciamento nos estados. Né? Então, o que nós vimos é que existem sim aprimoramentos a serem feitos, né? Mas que eles podem acontecer e o empreendimento, né, a atividade empreendedora pode inclusive estimular esse avanço, né, quando o debate é feito de forma adequada, né? Então, o que nós vimos nos dois estados é que nem todas as respostas estavam dadas quando pedimos o licenciamento dos empreendimentos, né? E aí o que foi absolutamente crítico para isso? O diálogo, sentar, conversar, explicar o empreendimento, discutir os impactos e construir a partir dali as soluções. Então, assim, é uma atividade que demanda tempo, né? É uma atividade que pode ter um impacto relevante no cronograma, mas que é possível desde que o empreendedor seja absolutamente proativo, né, na discussão e busca por soluções conjuntas. Existem sim oportunidades de melhoria, né? Nós vivemos por isso, mas as portas não estão fechadas para isso, né? Eu acho que os novos empreendimentos têm um papel muito importante nesse sentido de provocar a discussão para que as respostas sejam dadas. Bom, Luiz Otávio, você tem... Assim, se os instrumentos formais hoje são suficientes para dar respostas a desafios como esse? A grande maioria, sim. Eu vou dizer para você o seguinte: se o empreendimento está maduro, se o planejamento ocorreu, se a discussão ocorreu previamente, né, você vai usar as ferramentas que tem junto aos órgãos ambientais, estaduais ou o IBAMA. E se você fez a discussão com todos, índios, quilombolas, as sociedades como um todo, a grande maioria está mitigada. O problema é você ter todas essas pessoas falando o mesmo linguajar ao mesmo tempo. Este é o caso central. E quem for fazer, o empreendedor, quando fazer, ele vai ter que ter uma matriz de risco. Seria muito melhor se a papinha tivesse pronta e dissesse assim, vai lá que está tudo resolvido, é só construir. Não é assim. Não é assim. A ferramenta, como nós falamos que tem um problema de discussão com a sociedade, quando você fala sociedade, você tem federal, estadual e municipal. Então, talvez a experiência nos diga hoje que determinados empreendimentos necessitam de um período de maturação maior antes da sua leveza, antes da sua colocação. A nossa sociedade está aprendendo a dialogar. Isso não é uma questão só do empreendedor, é a sociedade como um todo. Nós temos que aprender os caminhos para fazer isso. E olha, não adianta ter uma lei que me dá determinado direito se a sociedade que está lá não reconhece esse direito. Ou isso tem que ser tratado antes. Respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que as linhas mestras, sim. Acho que a MP que está aí, o Ministério foi muito feliz ao colocar o assunto em pauta de novo, para colocar um refresh, para melhorar a visão do todo, mas jamais vai estar 100%. Você vai ter sempre que discutir, dialogar e achar uma solução. Porque não somos os donos, nós somos concessões, né? Autorizações. É o caso. Tá? Então, acho que, em bom tempo, o governo lançou a MP, agora 998, que melhora, que dá um enfoque de novo para a discussão, mas ainda não vejo que você terá uma legislação que acabará definindo 100% das coisas. Haverá sempre a discussão, como haverá sempre a discussão do Executivo, com o Judiciário, com o Legislativo, e nós vamos ter que participar com os três. O empreendedor convive com os três: Executivo, Legislativo e Judiciário, de 3 camadas: federal, estadual e municipal.
Não tem como ser empreendedor sem viver isto. Sem discutir isso com esses entes. Vida simples. São mais de 60 órgãos que você precisa para fazer um empreendimento. ICRAS, né? IFAM. Se você fizer a lista, são mais de 60. É uma lista enorme. Puxa vida. E você tem que bater de porta em porta e conversar com porta a porta. Eu entendo a preocupação. Realmente é de arrancar os cabelos. Mas dito isso... Para quem ainda os tem. Dito isso, devolvo a palavra para Camila e Rodrigo, por favor. Mantendo então no mesmo assunto, gente, eu vou juntar duas perguntas aqui da audiência, que são relacionadas ao tema de licenciamento. Uma chegou agora da Andréa Logercio, ela pergunta se vocês enxergam a possibilidade do planejamento nascer de modo coletivo e o licenciamento ocorrer em conjunto com esse planejamento, né, substituindo o modelo que a gente tem hoje, que os processos de licenciamento são muito demorados. E aí eu aproveito para puxar uma pergunta que veio lá no começo da Verusca, que é relacionada à questão da reputação do setor com os órgãos licenciadores, depois da entrada de alguns players novos. Acho que ela está se referindo aos aventureiros aí, né, que entraram e não conseguiram concluir os projetos. Então, queria saber o que vocês acham disso, dessas duas questões relacionadas ao licenciamento. Para ganhar tempo, a gente junta as perguntas. Bom, se o Giancarlo me permitir, eu vou seguir direto agora, dizer assim, eu comecei a minha fala aqui hoje, o meu sonho é ver o plano decenal já ter, junto dele, um plano de meio ambiente em discussão com as comunidades. Eu acho que é fundamental que você tenha. Eu vou ter 3 hidrelétricas, como o Alexandre disse aqui, na região amazônica. Eu preciso já ter isto embalsamado para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos. Não há outra alternativa a não ser fazer junto. Essa história de mandar fazer e depois correr atrás, ela não existe mais. Então, o meu sonho de consumo é, quem sabe, ainda ver essa, e por isso eu fiz essa referência ao plano decenal. A segunda sua foi a questão dos piratas, ou que seja. Os aventureiros. É muito difícil. Eu não vou fazer, não posso fazer um juízo de valor, né? Não podemos fazer um juízo de valor. Mas o fato é que o país teve, efetivamente, vários problemas com projetos não entregues. Recentemente, a agência reguladora tomou uma decisão que nós julgamos bastante importante, né? Quem ganha um empreendimento tem que entregar até o fim, só pode comercializá-lo depois de terminado. Já é um primeiro caminho. Agora, não esqueçamos também que o caminho de fazer é longo. Nem todos têm a perna para empreendimentos de 3, 4, 5 anos. É longo. Se você pegar a vida útil de empresas, aí, o pessoal de marketing sabe que de 3, 4, 5 anos, muitas empresas perecem nesse período. Não conseguem sobreviver. Não é de energia elétrica, não. Olha para o todo. Quantas lojas, quantas indústrias conseguem perenizar nesse período? Então, eu prefiro crer, na minha santa inocência, de que tivemos alguns percalços do passado daqueles que se perderam dentro desta linha do tempo de não execução, de vida útil, de vida de empresas. Andréa, Verusca, obrigado pelas perguntas. De novo aqui, eu acho que a gente tem combinação de dois temas, duas ações que têm sido chave aqui na nossa fala hoje, que é diálogo e planejamento, né? Eu talvez faça um raciocínio diferente de que, ao invés de encurtar o processo, a gente deva alongar o processo, né? Iniciar a discussão ambiental junto com o planejamento lá atrás, né? De tal forma que o processo formal talvez corra mais rápido, mas não porque ele foi facilitado ou porque a gente tomou atalhos, mas porque essa discussão já acontecia a longa data e, como o Luiz Otávio bem apontou, né, as propostas e os projetos já estejam muito maduros no momento do processo formal, né? Então, eu entendo que o processo formal pode sim ser encurtado se a discussão for alongada.
Rodrigo, você quer fazer pergunta agora? Ou Cláudio tirou do mudo? Cláudio, você vai falar? Cláudio quer falar? Não, vocês que falam. Tirar uma dúvida, talvez o Luiz Otávio possa falar um pouco mais, porque ele teve o desenvolvimento das hidrelétricas, né? Mas a gente tinha um problema, a gente teve, se não me engano, a gente teve um problema em Dardanelos, né, de vocês, mas fazer um projeto hidrelétrico por si só já é difícil, mas também tem a dificuldade da conexão da transmissão, né? Houve uma melhoria, já houve melhoria na regulação para isso, mas a preocupação também de cronogramas de um projeto de hidrelétrica com um projeto de transmissão, considerando também essa região amazônica, né? Casamento de cronogramas de 2 empreendimentos diferentes, como é que vocês veem esse risco também? Em tese, ele não deveria ser de quem está gerando. Né? A tese é o seguinte, eu tenho um compromisso de colocar aquilo em geração, colocar aquilo para disponível, e alguém tem o outro lado para poder colocar a gerar. Isso passou em Belo Monte, teve esse problema, Dardanelos, né? As longas linhas dos projetos estruturantes, todas elas tiveram, de uma forma ou de outra, esse tipo de problema. Em tese, não deveria ser. Em tese, não deveria ser. Em tese, deveriam ter nascido juntos. Não nasceram juntos na ocasião. Isso já te dá uma chance enorme de não dar certo. Nascer junto é a geração e a transmissão. Né? E óbvio que esse descasamento, quem paga? Como paga? É o custo do empreendedor? Se o custo é do empreendedor, o custo da usina vai ficar mais caro. Se o custo é do consumidor, o empreendedor vai tirar esse risco. E risco significa mais custo. É uma boa tese para uma bela discussão. A discussão de força maior, essa sim. O que é força maior? Né? Nós já evoluímos bastante, porque agora a agência discutiu a força maior das linhas de transmissão por conta da pandemia. Por conta da pandemia, nós tivemos algumas discussões que renderam frutos, mas também muitos tiveram que aprender antes disso. Né? Muitos empreendimentos que se atrasaram por conta de outras coisas de ordem que poderia chamar força maior. A discussão de força maior ainda está engatinhando. Nós precisamos crescer com ela para poder alocar riscos. Às vezes nos perguntam, falam assim, vocês foram no leilão, não ganharam? Porque eu tenho uma apreciação de risco, eu não posso colocar o meu acionista em risco com algo que eu não consigo mitigar, minimamente mitigar. E aí o meu preço fica maior e eu perco. É melhor você perder na partida do que não achar nada no final. Mas o tema força maior é um tema que precisa ser tratado. Já há mais de uma década tratamos, mas ainda não chegamos numa conclusão de onde colocar, de onde alocá-lo. Legal, Camila, Rodrigo, eu sinto que nós estamos a 6 minutos dos 5 minutos finais. Posso fazer uma perguntinha bem rápida para Giancarlo e Luiz Otávio? Pode, claro. Depois eu queria só ler o comentário que o Alqueires fez para vocês comentarem. Ótimo. Então vamos lá, prioridade. Quer fazer isso antes? Por favor. Não, tá. O Alqueires, ele... O professor. Porque o Alqueires fez um comentário muito extenso aqui, que eu acho que seria legal a gente lançar para comentar. Eu vou ler na íntegra o que ele escreveu. No caso da Amazônia, já não cabe começar com planejamentos setoriais, e sim um planejamento territorial que defina globalmente a preservação desejada, considerando todos os aspectos sociais e ambientais. Não é mais um projeto e seu entorno, tipo bottom-up. Na Amazônia tem que ser top-down e tudo deve começar reduzindo as vias de penetração, as atividades ilegais, empreendimentos no miolo da Amazônia, etc. Ou seja, começar top-down com planejamento territorial e com uma grande universidade da Amazônia, ampliando o conhecimento e o estudo desse singular bioma. Antes de passar a palavra para os dois, um comentário muito rápido. Bacana como o Alqueires ele é consistente nisso e tem dado muito certo, basta ver a trajetória dele no setor elétrico, né? Ele acredita na informação da qualidade, acredita no estudo. Eu entendo muito bem porque que ele fala esse top-down, mas é top-down de conhecimento, enfim, eu acho que é um exemplo de vida que ele nos traz e uma experiência que devemos levar em conta. Dito isso,
vamos à palavra do Giancarlo e do Luiz Otávio. Gia, quer começar? Vamos lá. Professor, obrigado pelo depoimento e pela observação, que entendo absolutamente em linha com o que temos conversado aqui, né? Há pouco eu falava sobre estender o diálogo, né, ao invés de cortar os prazos, e isso está absolutamente em linha, né? Estender o diálogo, entender melhor, entender a realidade, fazer o planejamento e, de fato, criar uma base de conhecimento que sustente, né, ações e projetos de forma adequada em benefício tanto do desenvolvimento quanto da preservação ambiental na região. Então, um comentário absolutamente pertinente, adequado, pelo qual eu agradeço. Bom, o doutor Alqueires é meu mestre, então sou suspeito de falar. Profunda admiração por ele, já participei com ele em conselhos, participei com ele sendo conselheiro, eu sendo executivo. É uma das primeiras pessoas que trataram da questão da sustentabilidade de uma forma efetiva. Está nas vésperas de lançar mais um livro, e eu acho que a fala dele resume com muita propriedade o que nós temos desde o princípio: diálogo, planejar para executar. É preciso que haja um planejamento global para não se tratar as coisas de forma pontual, e que haja um modelo do que fazer com o Amazonas como um todo, olhando por tudo. É perfeito. Eu acho que é o que tentamos aqui nessa manhã aqui trazer para os senhores, e eu agradeço muito as palavras literárias e precisas do Dr. Alqueires. E parabéns, Dr. Alqueires, pelo livro. Espero já brevemente o lançamento para poder lê-lo. Cláudio, sua pergunta agora, então. Camila e Rodrigo, se vocês, eu sei que vocês têm acumulado muitas perguntas da plateia, se quiser fazer, não? Bom, a minha pergunta final, muito breve, é a seguinte: ESG, né? Environment, Social and Governance. Vocês veem isso como um avanço que facilite a implementação dos projetos? Enfim, número um, e no mesmo contexto, quer dizer, a gente sabe, e aqui mesmo vimos exemplo, que muito se faz do ponto de vista dos empreendimentos para compensar e mitigar os impactos que de fato existem, né? Agora, nem todos conhecem o que se faz. Pensando em princípios ESG, vocês julgam que um esforço orquestrado, planejado de comunicação permanente, enfim, para atingir todas as comunidades envolvidas diretamente no projeto, ou também do ponto de vista da opinião pública como um todo, deveria ser desenvolvido, planejado e executado no âmbito de todos os empreendimentos, antes, durante e depois da realização dos projetos? Enfim, ESG e comunicação. O que vocês podem nos dizer em 2 minutos sobre isso? Giancarlo, primeiro você. Cláudio, obrigado pela provocação. Acho que essa crescente na discussão ESG, ela é super positiva, né? E dá evidência a ações que são absolutamente necessárias, né? E talvez o que nós estamos vendo aqui é uma crescente muito positiva no ponto de vista de comunicação, né? Ações do ponto de vista de meio ambiente, de desenvolvimento social e de governança têm sido recorrentes desde sempre nas boas empresas, e é uma realidade na Eneva, uma realidade na ADP também, tenho certeza. Então, eu acho que trazer o debate, né, para a evidência é absolutamente positivo. E esse, como você bem destacou, é um debate contínuo, né? Não é um debate não é uma fotografia, né? É uma coisa dinâmica e que precisa acontecer recorrentemente com todo o entorno, né? Começando na comunidade local, mas isso vai até os nossos acionistas, né? Então, saudável, necessário, já deveria estar lá, né? E está em bons empreendimentos, e que precisa sim, talvez desse impulso de comunicação mais orientada em benefício de todos. Obrigado. Luiz Otávio, brevemente.
né, eu acho o ESG uma ferramenta fantástica e educacional, e que mostra claramente qual é o modelo que o meio ambiente pertence ao negócio como um todo, e por isso dá uma nova ferramenta. Quem já fez projeto internacional com o Project Finance e com a IDB sabe que certas cláusulas, nós aqui no Brasil olhávamos há anos, décadas atrás, achávamos diferente, que era um começo de um ESG, né? O ESG, o Environmental Social Governance. É perfeito, e ele diz exatamente para onde que os acionistas, para onde que os investidores querem e como querem o seu capital. Não mais estão dizendo o que fazer, estão dizendo como fazer. Muita atenção, porque o ESG os investidores estão dizendo como fazer. Antes eles diziam só, ok, o que fazer eu estou de acordo. Agora eles estão dizendo o que e como fazer. Muito bom. Estou entendendo, Camila e Rodrigo, que nós estamos aqui nos 5 minutos finais. Então, desses 5 minutos finais, eu vou dar assim, uma colher de chá enorme para Giancarlo e Luiz Otávio, se eles quiserem, 45 segundos no máximo, acrescentar alguma coisa, se não para as despedidas, e depois os 3 minutos que restarem, 3 minutos e meio que restarem, dar alguns avisos importantes para amanhã e depois eu farei isso. Giancarlo, 45 segundos. Quer acrescentar alguma coisa? Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos pela participação, pela paciência de termos ficado até aqui. Talvez pegando o gancho que falamos de ESG e fazendo uma provocação a todos, né, e dando um depoimento do que nós temos feito aqui do nosso lado na Eneva. Nós temos constantemente nos definido metas e limites internos mais restritivos e mais duros do que a legislação, nos 3 itens, né? E eu faço esse estímulo a todos os empreendedores que estão nos ouvindo que façam o mesmo, porque isso vai trazer um resultado muito bacana. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, foi um prazer participar desse bate-papo e continuo à disposição. Muito obrigado, Giancarlo. Luiz Otávio. Serei mais rápido do que o meu time, do que o meu time onde eu sou conselheiro, o América Mineiro. Mais rápido do que o ataque do América Mineiro. Primeiro, agradecer. Foi um prazer enorme. Espero que esses outros 2 dias sejam de intenso. Fico muito feliz do Ascende manter essa chama do meio ambiente. Senhores, senhoras, o meio ambiente é uma chama que nós estamos há anos falando. Façam as melhores práticas, busquem as melhores práticas. Nós temos muito que aprender. Nós ainda somos neófitos no assunto meio ambiente. Abramos a cabeça para aprender, para poder irmos para frente. O mundo está mudando e nós estamos mudando junto com ele. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Luiz Otávio. Então, praticamente ao encerrar, a menos que o Rodrigo e Camila queiram falar, reiterar agradecimento à Larissa por essa parceria que tem dado certo, e chamar a atenção para o evento de amanhã. Enfim, como foi dito no início, essa conferência, que é o 12º Fórum Ascende Brasil, nesse ano sobre a Amazônia, se realiza em 3 etapas. A primeira foi agora, onde ouvimos a palavra dos empreendedores, e amanhã ouviremos a palavra do terceiro setor. Teremos conosco a Isabela Teixeira, ex-ministra de Meio Ambiente, atualmente representante na ONU, participa de inúmeros painéis internacionais, vai nos falar na abertura. E depois teremos a Karen Oliveira, que é da TNC, uma ONG bastante reconhecida nacional e internacionalmente, que tem inúmeros estudos sobre a região, e também o André Guimarães, do IPAM, enfim, que tem um foco, por definição, na região amazônica de uma maneira bastante aprofundada. Eu acho que vai ser um debate interessante. Nós teremos também o Alexandre Ullig fazendo a contextualização, porque estarão conosco amanhã. Enfim, Larissa, mais uma vez, e a palavra a você para o encerramento do encerramento, ou Camila ou Rodrigo, enfim, como queiram, e daqui de antemão, o nosso muito obrigado. Eu só queria fazer alguns avisos, avisar a todos que a gente recebeu algumas perguntas aqui. O webinar está sendo gravado, né? Ele foi gravado, então ele vai ficar disponível na Megawatt, na plataforma. E perguntaram também se a gente vai disponibilizar as apresentações do Alexandre. Sim, vamos.
Acho que eles vão mandar para a gente a apresentação final e a gente pode disponibilizar na plataforma também. Depois a gente vai enviar newsletters para quem participou, com os links, com todos os dados. E sobre as perguntas que foram feitas e a gente não conseguiu responder, a gente está reunindo todas aqui, coletando, para, às vezes, tentar aproveitar alguma nos próximos dias, dependendo do tema, ou então aproveitar em outros conteúdos na Megawatt. A gente pode fazer alguma coisa junto com o Ascend para responder o maior número de perguntas possível. É isso, eu não sei se a Lari vai aparecer para se despedir ou se a gente se despede agora. Eu acho que como deu horário, a gente se despede agora, né? 10 horas em ponto. Obrigado, pessoal. Deu certinho. Então tá ótimo, gente. Obrigada a quem nos assistiu e obrigada a todos vocês. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia hoje. Obrigada, gente. Tchau, tchau.